sua luz, me deu um novo coração. Oh, nunca me deixou quando mais precisei. Você esteve aqui. Eu sei bem quem és, você quem me salvou. Eu nunca mereci, nunca vou te deixar. Me encontrou no deserto, me tirou da escuridão, me levou à sua luz, me deu um novo coração. E eu nunca vou te deixar. Você não me deixou. Para onde eu irei? Sem ti eu nada sou. E olhando pra sua cruz, sei pra onde eu devo ir. Sua graça me alcançou e eu não posso resistir. Guia-me, tua presença enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Guia-me, tua presença enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Guia-me, tua presença enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Guia-me, tua presença enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Eu nunca vou te deixar. Você não me deixou. Para onde eu irei? Sem ti eu nada sou. E olhando pra sua cruz, sei pra onde eu devo ir. Sua graça me alcançou e eu não posso resistir. Oh, nunca me deixou quando mais precisei. Você esteve aqui. E eu sei bem quem és, você quem me salvou. Eu nunca mereci, nunca vou te deixar.
viagem pela vida, tantas vezes me perdi. Olá, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa e nós continuamos com o nosso tema Um Mês para Viver e aqui nós vamos ainda abordar muitos assuntos sobre esse tema principal e você que já andou aí pela cidade, já viu algumas propagandas a respeito disso, talvez se perguntou durante esse período do que se tratava todo esse projeto e agora você pode conhecer o nosso projeto Um Mês para Viver, que envolve muitas igrejas aqui na nossa cidade e região. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, para a gente continuar falando sobre os nossos temas aqui, o pastor Silvino, que vai se apresentar melhor para vocês poderem conhecê-lo um pouco melhor. Silvino, muito bom receber aqui. E sim, é a sua primeira vez, quem vem aqui a primeira vez tem que se apresentar. Então se apresenta aí para o pessoal te conhecer, saber em qual igreja você está agora, e para a gente poder começar a conversar aqui sobre o nosso assunto. Isso aí. Olá a todos, meu nome é Silvino da Cunha Dias, sou pastor lá na Igreja Presbiteriana da Ilha. Esse já é, acho que, o meu 19º ano que eu tô lá, e é uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui participando, e também participando desse projeto, né, que tem gerado essa repercussão aí de indagações, né, como seria viver apenas 30 dias e como viver esses 30 dias, né? Eu creio que quando nós temos Cristo como centro, viver cada dia é um privilégio, é uma graça que nos é concedida, e por isso a gente pode viver apaixonadamente, né, cada dia para a glória de Deus. Então, 19 anos já? Já. Tá lá na É o 19º ano. Esse é o 19º ano, Isso. então já tem um bom tempo aí de caminhada lá, né, com a igreja e tudo. E você já falou sobre, a gente vai falar sobre viver apaixonadamente, e um dos pontos importantes assim é de pensar mesmo cada dia como um presente de Deus, né? E uma coisa interessante, já que a gente está falando de não só curtir a vida, mas pensar de maneira espiritual, como é que a nossa fé, o conceito, né, tudo que a gente tem como vida cristã, se conecta a esse viver apaixonadamente, que é completamente diferente do que o mundo pensa sobre isso, né? Como é que a nossa fé se conecta a isso, pensando nesse dia como presente de Deus para nós? Primeiro eu quero destacar assim, quando a gente fala viver apaixonadamente, né, ainda mais nós somos presbiterianos, as terminologias, expressões, o pessoal fica meio assim, porque paixão é visto geralmente do lado pejorativo da palavra, né, que a pessoa está apaixonada, ela está entregue às emoções, mas existe o lado positivo da expressão, né, paixão, que é a pessoa viver com determinação em relação a alguma coisa, né? Então, para nós que somos cristãos, estamos de fato vivendo a vida de Cristo na centralidade da pessoa dele, a gente entende que cada dia que a gente recebe da parte dele é uma dádiva, né? E se ele tem nos concedido vida, saúde, poder estar ao lado de pessoas que nós amamos, se ele tem um propósito para cada um de nós, e se estamos com vida, a gente tem que aproveitar esse momento, né? Essa graça abundante que ele nos dá. Então a gente pode pegar tudo isso e respirar tranquilo, sabendo assim que a vida é um presente. Então a gente tem que vivê-la da melhor forma possível, né? Para a glória dele, né? Que é o principal. Sim, e assim, um dos pontos também que é abordado é de não deixar para depois o que a gente pode viver agora. É claro que durante a caminhada cristã, igual você falou, né? A gente falar de paixão, eu lembro de ver essa palavra tão simples. Quando eu era ainda adolescente na igreja, tratar a paixão como uma coisa ruim. E pensar assim, não, você não é apaixonado, você não vai viver apaixonadamente, é amor, é adoração. Como é que eu entendo esse viver apaixonadamente no sentido de que o livro vai abordar também, de não deixar para amanhã o que eu posso fazer agora? Sem cair muito, talvez, naquela ideia que o pessoal fala muito do carpe diem, né? Aproveitar o dia. Aproveitar o dia, aproveitar o momento. Como é que a gente pode fazer isso sendo um crente no Senhor Jesus? Eu acho que entendendo que
a vida, gente, ela tem que ser, vamos dizer assim, queimada para a glória de Deus. Então, tem pessoas que ficam esperando assim um propósito diferente, uma coisa diferente para poder viver e ter um propósito para viver, vamos dizer assim, mas vejamos, Deus nos criou para que em cada momento a gente viva para a glória dele, igual o Paulo fala. Então, assim, se eu vou comer, se eu vou beber, ou fazer qualquer coisa, eu tenho que fazer para a glória dele. Então, eu tenho que ter intencionalidade nas coisas que eu faço. Então, assim, se eu vou trabalhar, eu deveria dedicar o meu melhor para a glória de Deus. Se eu vou em casa cuidar do meu filho, é para a glória de Deus. No relacionamento com a minha esposa, a esposa com o marido. Então, só que a gente vai vivendo a vida empurrando, né? Como se houvesse um propósito além dessas coisas e que eu não encontrei esse propósito ainda, mas o Senhor já nos deu. A nossa vida, ela tem que, a cada momento, respirar a vida de Cristo, né, em nós. Se a pessoa entender isso, ela não vai ficar deixando para amanhã uma expectativa de algo que ela poderia fazer de maravilhoso, porque o maravilhoso é o viver hoje, né? É o tentar no hoje fazer algo que glorifique a Deus, mesmo que nas pequenas coisas. E a geração de hoje peca muito nisso, porque você vê assim, ó, a pessoa está no trabalho, mas está ali uma vontade, né? Vai fazendo as coisas de forma relaxada, empurrando. Ah, porque eu quero um trem novo, quero uma expectativa nova. Aí tá em casa. Ai, não quero ir para casa. Ah, vai cuidar dos filhos. Ah, não quero cuidar do filho. Quer sair para poder divertir. Então as pessoas não vivem, né, no dia de hoje o propósito, que é o quê? Fazer o que Deus me colocou nas mãos. Interessante que aquilo que Ele nos coloca nas mãos é aquilo que Ele quer usar. Né? Não aquilo que a gente pensa que um dia Ele vai nos dar, né, nos conceder. E aí perde, tem um ponto também, né? Para de sobreviver e começa a viver de verdade, né? Sim. E aí você tem tudo ali ao seu alcance, você tem a família, o trabalho, e a pessoa fica se perguntando assim, o que eu tenho para poder mostrar essa glória de Jesus na vida que eu tenho? Já tem tudo, né? Para poder viver apaixonadamente com essas coisas. Né? Então isso é importante a gente poder deixar isso bem claro para quem está vendo a gente, de que eles já têm o que basta para que eles possam viver apaixonadamente para o Senhor. Sim, a gente já tem a vida, né? Sim. Não apenas o viver, né, de estar respirando, mas a nova vida de Cristo. Ele já nos deu. Já nos deu um pacote de coisas, igual o Pedro fala assim, que a gente tem que pegar tudo aquilo que tem sido dado da revelação de Cristo Jesus e usar a nossa diligência para ir associando com virtude, com outras coisas, né? Para que a vida da gente não seja nem inativa, nem infrutuosa, né? Quer dizer, ele já nos deu todas as coisas. Deus já nos deu todas as coisas em Cristo. E a gente fica esperando mais. Ah, eu quero sentir, eu quero arrepiar. Ah, eu quero Não, e Deus já deu, então viva. Então, hoje, infelizmente, as pessoas vivem a vida assim, sem intencionalidade. Vão empurrando com a barriga em busca sempre de algo melhor, E as coisas que Deus já tem dado, elas não têm vivenciado, feito de forma relaxada mesmo. E às vezes alguns até pensam no caso de viver apaixonadamente como algo só de curtir o momento de hoje, porque eu não sei o que vai ser amanhã, né? Tem muita gente assim também, já parte mais para uma busca de prazer intenso. Não é sobre isso a vida cristã, né? É por isso que é bom definir o que é essa paixão, né? Uhum. Porque se for a paixão só pelas emoções, vamos dizer assim, né? Ser guiado, como diz a mídia, pelo coração, e a Bíblia fala que o coração do homem, ele é desesperadamente corrupto, né? Nem nós mesmos conseguimos conhecer as motivações reais do profundo do nosso ser. Mas se enxergarmos a paixão como uma força, né, motriz que vai nos levar a viver com intensidade algo que seja legítimo e bom, é por isso que o foco não pode ser, né, nós mesmos, o livro trabalha isso, né, tem que ser sempre o outro. Então, se você foca no outro para edificar a vida do outro, para abençoar a vida do outro, para transformar a vida do outro, aí sim você está vivendo ali, de fato, uma vida intensa, né, produzindo para a glória de Deus, mesmo que ninguém esteja vendo. Sim, sim. Né? É muito diferente da ideia da paixão como a gente vê no mundo, dessa coisa do curtir, aproveitar o momento e ter o prazer máximo, porque amanhã eu posso morrer. Porque tem muita gente, esse é um ponto interessante também,
que tem muita gente que tem medo da morte e acaba, não, eu vou viver com intensidade, apaixonadamente hoje, porque amanhã eu já não posso existir, né? E esse medo não nos acompanha nesse viver apaixonadamente para o Senhor. Pelo menos não deveria, né? A gente vê assim, uma das coisas que eu falo muito lá na igreja é que infelizmente as pessoas, elas estão na igreja 5, 10, 20, 30 anos e nunca leram a Bíblia toda. Então como que a pessoa pode dizer que ela conhece o propósito de Deus para a vida dela? Né? Como que a pessoa pode dizer que ela sabe qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dela? Não sabe. Então, à medida que a gente for lendo a Bíblia, a gente vai, né, entendendo e conhecendo e vendo essa revelação que Deus dá desde a criação, né, até a volta de Cristo, esse propósito, né, de restauração completa da nossa vida e de dar a cada um de nós o propósito original, que é a gente se relacionar com Ele, né, estando em relação com Ele, ligados a Ele, com a glória dele, ter contentamento e, tendo contentamento, ser capaz de oferecer aquilo que nós de nós mesmos não temos, mas temos recebido da parte dele. Então, por isso Jesus fala assim, ó, aquele que crê em mim da forma como a Escritura revela, do seu interior vai fluir rios de águas vivas, né? O Espírito vai fluir ali e você vai ser capaz de tocar vidas, né? Então, assim, e quando o cristão ele conhece de fato essa comunhão com Deus, essa glória de Deus, às vezes os momentos mais difíceis da vida é o momento que ele acha assim, eu não tenho nada para oferecer, né? Acabou, e é nesse momento que a fé vem e o Espírito age, a pessoa ela é capaz de oferecer muito mais do que ela ofereceu nos tempos que estava tudo tranquilo, né? Ali ela começa a falar do que realmente é essa vida de Cristo, a presença dele, e ela começa a tocar vidas. E as pessoas falam, gente, mas que fulano tá sofrendo, tá ali com câncer, o fulano tá lidando com a enfermidade, e ela pode ali manter o cuidado, manter a calma, se doar, né? Então, nesses momentos, o bom perfume de Cristo exala em nós, né? Sim, isso é maravilhoso. E aí tem gente que, além desse medo, né, vai vivendo também o dia a dia no automático, e você tocou em um assunto importante, que é a questão desse alimento diário que vem por uma comunhão constante com Deus, através de palavra, oração, são as famosas asas aí que a gente precisa, né? E às vezes um crente ele vai perdendo um pouco dessa paixão ao longo do caminho. A gente vai encontrar muitos crentes talvez não apaixonados, mas vivendo automático não só na vida, mas também na própria espiritualidade. Vou chamar de espiritualidade aqui, poderia falar na religiosidade, né? Como é que ele resgata, como é que é possível essa paixão retornar ao coração? Você falou assim, não precisa sentir algo, não precisa experimentar uma coisa nova, a resposta já está aí, basta você buscar. Como é que um cristão pode redescobrir essa paixão por Deus para ele viver apaixonadamente? Até pegando uma fala, né, do outro momento, de tirar esse medo, quando a gente vive de fato isso, né, é como diz lá o apóstolo João, primeira carta, capítulo 4, versículo 7 em 8, que ele fala assim, quando o amor de Deus está em nós, a gente manifesta ele às pessoas, né, o amor lança fora todo medo. Então a gente não vive em medo porque a gente sabe que algo novo está sendo feito em nós. Mas quando isso vai esfriando em nós, né, e a gente vai às vezes estagnando, a gente vai às vezes murmurando, a gente vai entristecendo, ficando abatido, Deus nos deu meios de graça para poder resgatar isso, né? Então a gente tem a oração, que é fundamental a gente orar mesmo quando a gente está tendo força, mas orar, ou se não, procurar alguém para orar junto com a gente, né? Para clamar junto ali, dividir. Tem a leitura da Bíblia, né? Que a gente tem que, querendo ou não querendo, a gente tem que ler a Bíblia, e eu falo muito lá na igreja também isso. A gente tem que crer que existe ali algo espiritual acontecendo, mesmo que você não sinta. Da mesma forma, a comunhão dos santos, né? A igreja está reunida ali. Se a Bíblia fala que ali o Senhor ordena a bênção dele, né, e a manutenção da vida, a gente tem que crer nisso, que algo sobrenatural está acontecendo, de fato está acontecendo ali. Então você vai ser restaurado de alguma forma ali. Pode ser que não aconteça assim, de uma hora para outra, mas gradualmente aquilo vai te fortalecer,
né? E na convivência dos irmãos, um vai ajudando ao outro, um vai animando ao outro, um vai compartilhando das experiências, e a pessoa começa a perceber, mas fulano também passa por isso. E ele se ergueu também. É igual Paulo fala, né? O Deus da consolação, ele nos consola e nos conforta para que nós também, com a consolação que temos recebido e o conforto, possamos consolar outras pessoas, né? E dar força para outras pessoas. Então, é como se fosse um emaranhado, né, de coisas ligadas, de conexões, que às vezes elas vão entupindo, mas que quando começa ali a haver uma manutenção, né, dessa intenção de fato cuidar um do outro, a gente vai conseguindo reerguer as pessoas, né? Então acho que isso é muito importante, a pessoa não deixar de congregar, não deixar de buscar ajuda, não deixar de orar, não deixar de ler a Bíblia, porque essas coisas é que vão acender em nós, né? Essa paixão e essa intencionalidade. Reacender. Reacender, isso talvez. E por falar nessa comunhão, se você pessoalmente já experimentou esse momento e que talvez o convívio com alguém ou a experiência de outra pessoa tenha reacendido essa paixão, se é que um dia você sentiu que... porque tem dia que nem todo dia acontece coisa interessante, né? Porque a gente pensa assim, vida cristã, mas existe uma rotina na nossa vida e que nem todo dia é tão vibrante assim. Sim. Né? Não é tão legal, né, a vida. Tem dia que não é assim. Você mesmo já passou por isso e teve algum momento assim que uma experiência de alguém, uma amizade com alguém te ajudou? É interessante, uma criança da igreja falou para a mãe, isso já tem alguns anos, e foi exatamente no período que eu vou relatar que eu não estava bem. Essa criança disse para a mãe o seguinte, que na conversa lá, falou assim, não, o pastor Silvino, ele não tem pecado. Ela falou, o que você está falando? Não, ele não tem pecado porque ele é pastor. Aí depois falando negócio do céu, que vai ter um corpo glorificado, ela falou assim, o pastor Silvino já tem esse corpo. Tem gente que pensa assim mesmo. Você já tem o corpo glorificado, não passa problema. E eu, assim, enfrentei um momento muito difícil. Foi um período, né, que foi intensificando. Foi quando eu descobri que eu não poderia ter filho, né? Comecei a buscar, foi em 2011. Esse ano eu faço 20 anos de casado, né? Poderia ter filho de 15, 17 anos, né? Mas em 2011 a gente começou a tentar... nós já estávamos tentando antes. Aí fomos procurar, saber por que eu não vinha, né? Em 2011. E começamos a descobrir, então, que eu era infértil. E vai tratamento aqui... E aí, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, aquilo ali foi assim, né, momentos difíceis. E quando foi o período da pandemia, 19, 2020, 2021, 2023, foi um período assim, muito difícil. E as pessoas às vezes não entendem isso. Por exemplo, pastor, às vezes tem que ir lá pra frente pregar algo que ele mesmo não está conseguindo vivenciar ali, no sentido assim, você tem que falar de alegria, sendo que naquele momento você está destroçado por dentro. Você tem que falar de esperança, sendo que naquele momento você está ali, às vezes, chorando por dentro, dizendo que você acha que não tem mais esperança, né? Mas eu me lembro do acontecimento com Martim Lutero, né? Quando ele falava que... Como é que ele ia pregar? Quando ele descobriu a Bíblia e começou a ler, né? E naquela busca por salvação, por santidade, aquela inquietude. Como é que eu vou pregar isso se eu não vivo? Aí um outro monge falou com ele, falou assim, nós pregamos melhor aquilo que nós mais precisamos. Legal. Né? Então, às vezes você está pregando ali e Deus está te quebrando por dentro porque é aquilo que você... Talvez falando com você primeiro. Aquilo ali, tipo assim, eu preciso colocar isso na minha vida. Então, assim, primeiro tem isso, né? A palavra de Deus, ao mesmo tempo que você prega para a pessoa, aquilo ali está queimando seu coração. E tem dia que você sai do púlpito destruído porque você sabe que você é o que mais está precisando daquilo ali. E aquilo não é só emocional, ou lá da alma, ou espiritual. Vai pro físico também, não sei se você passa, porque tem dia que você chega em casa, por isso que eu gosto da minha folga na segunda. Porque eu chego em casa, tem dia que parece que eu levei uma costa, de tanto que meu corpo dói. Aí outro dia eu tenho que dormir, descansar para poder. Mas agora, uma coisa também que ajuda demais são pessoas ao nosso lado. Às vezes, o pastor tem poucos amigos, mas Deus coloca pessoas essenciais na vida da gente. E essas pessoas vêm, às vezes, num gesto. Levou um bolo. A pessoa foi lá, levou, né, algo. Eu lembrei do senhor. Às vezes, liga, gente, quantas ligações já recebi de senhoras da igreja, momentos que eu estava assim, destruído, dizendo assim, não tem condição. E a pessoa vem, pastor,
tava orando aqui pelo Senhor, eu pensei. Então, assim, olha como Deus É. usa essas coisas e pega e fala assim, gente, não é coincidência. Vem de Deus. Então, assim, Deus vem e levanta a gente, né? E revigora as forças da gente. Então, assim, a gente passa por momentos difíceis mesmo. Tem hora que a gente acha que não vai dar conta. E tem hora que eu deito e eu falo assim, gente, não consigo, assim, assimilar, né? Ter passado já 20 anos no ministério, com tantas lutas, tantas dores. Só que a gente olha para trás hoje, você vê assim, não sou eu que consegui chegar até aqui. Deus me ajudou É. até aqui. Foi a Eu graça da falo bondade. isso lá em casa. Minha filha um dia, eu já falei isso lá na igreja. Minha menina um dia falou assim: Papai, por que que você fala tanto se Deus quiser? Aí eu falei com ela: É porque é só se Deus quiser mesmo. Que a gente vai fazer algo amanhã, que o papai vai fazer algo hoje, que você vai sair bem da escola. É só se Deus quiser. E a gente só chega até aqui porque Deus quis, Uhum. né? E isso. E eu compartilho demais tudo isso, porque. A paixão às vezes vai embora mesmo, um pouco, né? Por um período, e você precisa de. Às vezes é um gesto muito simples, uma mensagem que recebe, porque Deus está tocando naquela pessoa naquele momento, e você pensa assim: essa mensagem veio até mim e me revigorou, né? Reacende a paixão de volta, de que vale a pena tudo isso, né? De Sim. viver apaixonadamente cada dia. Eu acho que isso tem muito a ver com essa disposição da fidelidade mesmo, né? É um versículo que eu carrego para mim desde quando eu cheguei no seminário, no acampamento. A gente tem lá antes de começar o seminário, Aham. né? Foi um dos versículos lá que a gente decorou que fala assim, ora, Obadias, né? é um desses aí, que fala assim, ora, além disso que se requer do dispenseiro, é que ele seja encontrado fiel. Então eu tenho muito medo disso e temor e eu espero que eu seja encontrado fiel e tenho buscado isso. Eu acho que é a mesma lógica da questão do casamento, né? Aham. O que leva a gente a lutar um pelo outro ali é essa disposição de ser fiel aos votos, né, que a gente fez. E hoje a moçada faz, esse trem bonito, eu quero fazer voto, babá. Mas as coisas essenciais que eu quero dizer é o seguinte, olha, é na alegria, como também na tristeza, né? É na saúde, como também na doença. Só que ninguém ia considerar isso, né? A esposa tá lá, enferma, igual um caso de um pastor que eu conheço, que a esposa tá lá precisando tomar, ela tem que dar banho, tem que limpar. As pessoas podem falar assim, isso eu não quero, não. Essa fase ruim da vida eu não quero, não. Sim. Mas até nisso você encontra propósito quando você vê ali que você tá sendo alguém que tá cuidando da pessoa. Igual se minha mãe tá passando por uma situação assim que às vezes ela pegou chikungunya e isso derrubou ela. Ela não conseguia se tomar banho, se limpar. E a gente tem que ir lá e falar, eu assim, não imaginei nunca que um filho fosse fazer isso. Né? Dá trabalho. Eu falei, não, mãe, só cuidou da gente. Por que a gente não pode cuidar da senhora? Agora é a nossa vez. Nossa Né? vez. Né? E você ser um instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém, né? No momento que a pessoa está mais frágil ali, isso é a beleza do evangelho. Porque você, se você estivesse naquela condição, você não gostaria que alguém fizesse aquilo por você. É. Né? E às vezes não tem ninguém. Então por isso que o Senhor fala assim, ó, você vai fazer com as pessoas aquilo que você gostaria que elas fizessem com você. É maravilhoso. E assim, aproveitando, nós temos pouco tempo aqui, né? Então deixa eu fazer uma última pergunta para você e você aproveita e já pode falar de maneira encorajadora para quem está nos ouvindo. Se o Silvino tivesse um mês para viver, como é que ele viveria apaixonadamente? Rapaz, então, olha que coincidência. Antes de lançar esse projeto, né, do Presbitério Rio Doce lançar esse projeto, a gente até entrar e fazer parte junto, coincidentemente, eu tava lá em casa, minha esposa pegou e falou assim, eu acho que é alguma coisa que ela tá preparando em termos da psicologia lá, que se tivesse pouco tempo de vida, como que eu ia viver? Como que eu ia viver? Né? Eu vi pra ela e falei assim, ó, eu continuo vivendo do jeito que eu vivo. Né? Então eu acho assim, só que isso não é algo assim, não tô sendo, como é que eu poderia dizer, não é falso ou Aham. hipócrita em falar isso. Mas eu falo assim, porque eu fui um adolescente tão murmurador, tão insatisfeito, que eu queria, sabe, se a casa dos outros era melhor, parece que a família dos outros era melhor,
Ah, porque os outros tinham carro e eu não tinha. Ah, eu chegava em casa e reclamava da comida. Nunca o almoço estava satisfatório para mim. E quando eu cheguei no seminário, eu passei por um período de quebrantamento tão grande na minha vida. Primeiro porque eu nunca tinha saído de casa e me deu uma angústia porque eu fiquei uns 6 meses sem ir em casa. Eu nunca tinha ficado isso, né? E o medo de meus pais morrerem. Sem eu estar lá, né? Sem E poder aí ajudar, né? começou e aí eu escrevi carta pra minha mãe pedindo perdão por tudo que eu tinha feito de errado. Escrevi pro meu pai. E aí uma das coisas que também marcava, que tipo assim, quando eu era criança eu tinha muita proximidade com meu pai, mas depois da adolescência, né, o pessoal de criação mais antigas, tinha aquele contato de abraçar, de beijar. E aí que era fazer meus pais morrerem. Falei, gente, eu não dei um beijo no meu pai, nem um abraço. Mas eu nunca tinha feito isso. Falei, quando eu chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um beijo e um abraço. Quando eu cheguei, a coisa mais sem graça, de abraçar e de dar aquele beijo, mas eu falei, eu vou dar. E aí, desde então, toda vez que eu chego, aí você vê que ele fica esperando, mas ele fica com o braço pra baixo assim, ó. Mas ele fica esperando o beijo e abraço. Quer dizer, ele não recebeu, não deu, mas eu passei a fazer. Então, assim, essas situações que eu vivi no seminário, né, nesse período, e depois de outras privações que eu passei no início do ministério, fui pastor em Pedro Norte, outras coisas, isso foi me quebrando muito o coração e foi me fazendo enxergar que, assim, nas pequenas coisas, eu já era muito feliz. Então, por exemplo, quantas famílias, quando eu era adolescente, eu falava assim, aquela família é melhor do que a minha. E eu olho e falo assim, gente, a minha família é o resultado do que eu sou hoje. Se eu tivesse naquela outra família, às vezes nem na igreja hoje eu estaria. Verdade. Sabe? Então, tipo assim, eu sou o que eu sou hoje por causa do meu pai e da minha mãe, que Deus me deu. Né? Então, assim, as privações que eu passei na vida, elas forjaram meu caráter. Então, assim, a gente vai aprendendo a ser grato a Deus nas mínimas coisas, e isso foi mudando. Então, assim, hoje eu tenho essa disposição, né, de um tempo pra cá, de ter essa gratidão. Nas coisas que eu via no seminário, assim, às vezes chegava a gente lá e reclamava da comida. A gente morava no alojamento, a gente reclamava e tal. Como é que é? E eu era muito próximo dos cozinheiros e eu as via chorando. E aí eu fui revendo isso. Falei, gente, tem gente que tá reclamando aqui. Na casa deles não tem nem isso aqui pra comer. Como é que eles... Isso foi mudando a minha forma de enxergar as coisas e a vida. Então, assim, eu passei a ter uma vida de mais gratidão. E uma coisa que eu procuro fazer também é, assim, ser excelente naquilo que eu faço. Sabe? Então, assim, quando você procura fazer as coisas com excelência, então você não tem aquele negócio assim, amanhã eu faço, ou numa oportunidade melhor. Então, assim, nunca deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Então, isso vai nos ajudando a encontrar esse propósito. Então, assim, é como o livro chega a um ponto e fala assim, viver a vida sem arrependimentos. Você falou assim, pastor, mas isso é muito forte, né? Isso é utópico. Não, é de você pegar e falar assim, eu podia ter feito aquilo, né? Eu podia ter feito outro. Se Deus coloca no seu coração assim, liga para fulano de tal. Liga. Sim. Né? Se Deus colocou no seu coração assim, vai lá visitar ciclano. Vai lá e visita. Colocou assim, eu podia dar um abraço em tal pessoa. Vai lá e abrace. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Para que não gere esse arrependimento, porque você não sabe o tempo que você terá, né? De vida, de saúde. Então, assim, quando a gente procura viver isso, eu acho que a vida da gente vai sendo uma vida mais plena. Assim, porque você sabe que você tem suas limitações, você não consegue atender todo mundo, nem todas as expectativas, também é bom de pensar, mas no que você pode fazer, naquilo que Deus tem te dado a oportunidade daquele dia de fazer, e você faz dando o seu melhor, é bom demais, né? Então seria, basicamente, viver apaixonadamente dentro das oportunidades. Dentro das oportunidades que Deus dá. Pra fazer isso. Sempre tentando oferecer o melhor. Você tem uma casa, ela é simples, mas você pode fazer essa casa simples, tornar um ambiente agradável, Sim. gostoso, arrumado, cheiroso, né? Você vai fazer um almoço simples, né? Igual minha esposa me ensinou muito isso. Você vai lá e prepara a mesa. Torna aquele momento um momento agradável. Seja uma pessoa mais generosa, né? Por exemplo, minha esposa me ensinou muito isso também. Casamento, né, a gente vai assim, um ensinando pro outro, né? Então, me ensinou muito isso também. Você pode doar algo a pessoa. Você fica assim, não, eu queria dar um presente de João Patrício, mas não sei o que ele gosta. Tal. Vai lá, gente, compra um café para ele. Vai gostar de receber Nossa, um café. Vai lá e faz um bolo para ele.
coisas, gestos simples, mas o que importa é que a pessoa pensou em você. Então, assim, são pequenos gestos, a gente fica esperando os grandes, as coisas, Sim. né? Silvino, muito obrigado Ó. por ter vindo aqui. E depois você volta mais vezes, a gente conversa sobre outras coisas também. Pode deixar. Que Deus te abençoe. Amém. E que Deus continue te usando ali onde você está e que a cada dia Ele possa reacender todos os dias essa paixão aí na sua vida. Só Ele mesmo. É isso mesmo. E você ficou com a gente até aqui. O meu agradecimento também a você. Eu espero que você tenha aprendido o que é viver apaixonadamente. Aproveite as oportunidades que Deus está dando para você, você possa viver para a glória dele, em nome de Jesus. Bom, Deus te abençoe e eu te espero no nosso próximo programa. Escuridão, só Ele fez brilhar o sol. Você deseja entrar em contato conosco, nos enviar uma pergunta ou até mesmo seu pedido de oração? Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades através das nossas redes sociais.